Olá, bem-vindos ao canal Literatura Espírita. Hoje nós estudaremos o capítulo 16, intitulado Confidências. No capítulo anterior nós vimos que André Luiz se encontra com a mãe dele pela primeira vez em nosso lar e a alegria que toma conta dele é imensa. Então nesse capítulo ele vai desenvolver o diálogo com a mãe dele. Então a primeira coisa que ele pergunta, a primeira coisa que ele questiona é sobre o lugar que a mãe vive, né? Curiosidade de saber onde ela vive. E aí ela explica para ele que ela vive em zonas superiores ao nosso lar. Só que imagina nós, terráqueos, qual a ideia que nós temos de paraíso espiritual? Quais são os quadros que são pintados, que foram pintados para nós ao longo de muitos séculos a respeito do que seria o paraíso para nós? Geralmente a ideia que temos de paraíso é de um campo de ociosidade espiritual, campos floridos, onde os espíritos ficam tocando harpas, né, para os anjos, ou ficar lá ocioso em ambientes de natureza, né, onde os animais são todos bonzinhos, onde não se tem nada para fazer a não ser ficar numa contemplação ociosa. Então a primeira coisa que a mãe explica para ele é que não existe isso. Quanto mais superiores são os mundos, quanto mais superiores são as dimensões espirituais, superiores no sentido moral, no sentido de vibrações mais sutis, quanto mais superiores são essas regiões, mais responsabilidade os espíritos têm. Então os espíritos superiores, eles trabalham mais, eles têm mais responsabilidade, eles têm mais afazeres, o seu pensamento é mais ativo. A diferença deles para nós é que o trabalho que eles fazem não é um trabalho penoso, no sentido de que para eles é um prazer trabalhar em benefício dos outros, é um prazer trabalhar de acordo com as leis de Deus, é um prazer trabalhar de acordo com a lei de amor, a lei do bem, né? A lei de cooperação que rege todo o universo, e ajudar as outras pessoas, né? Ajudar os outros espíritos que estão em evolução. Então eles trabalham muito, mas esse trabalho para eles não é um trabalho penoso como é para nós que estamos aqui encarnados. Então, uma vez que ela esclarece isso para ele, né, ela diz que ela vive em regiões muito felizes, mas que o trabalho é constante e as responsabilidades que ela tem também são enormes. Então, André Luiz questiona ela a respeito do pai dele, né? Se ela foi visitá-lo, ela que já estava desencarnada, por que o pai que também estava desencarnado não veio visitá-lo? Então ela explica que o pai de André Luiz, Laércio, ele está há 12 anos no umbral, numa zona muito obscura, né, numa zona muito trevosa do umbral. E ela começa a explicar para ele o porquê que ele foi parar no umbral. Porque a ideia que eles tinham do pai, quando ele estava encarnado, é de um homem reto, cumpridor dos seus deveres, trabalhador e que cumpria, né, todos os rituais externos da sociedade, né, mantinha as tradições familiares, ele mantinha os ritos religiosos tradicionais da época do catolicismo, ia na missa todos os domingos, comungava todos os domingos. Então a ideia que eles tinham dele era de uma pessoa realmente reta, cumpridora dos seus deveres. É de uma pessoa bondosa, que provavelmente desencarnaria e estaria em boas regiões espirituais. Mas, na verdade, tudo o que ele vivia era de aparências, né? Ele tinha muitas amantes, ele traía a esposa, ele vivia de muitas máscaras no mundo, e nós sabemos, como nós já vimos em outras oportunidades, em outros vídeos, que no mundo espiritual as máscaras não existem mais. Aqui no mundo físico nós temos uma carapuça, nós temos uma carcaça de carne, né, chamada de corpo físico, né, que meio que tampa, né, que cria uma certa ilusão sobre quem realmente nós somos. Então, dentro do corpo físico nós somos capazes de fingir ser o que nós não somos, embora
a nossa vibração ainda ela vai... algumas pessoas elas podem perceber, né, ter uma sensibilidade para perceber a nossa própria vibração, mas em linhas gerais nós somos capazes de enganar. Como espíritos, nós não temos mais essa barreira do corpo físico, então a nossa energia ela irradia e os outros espíritos percebem essa energia. Então aquilo que nós somos, os outros percebem a nossa própria realidade, assim como nós mesmos não somos mais capazes de fingir, de mascarar o que nós não somos. Então, diante da espiritualidade, diante da vida espiritual, nós nos mostraremos como nós realmente somos. E aí foi isso que aconteceu com o pai de André Luiz, né? Ele se deparou com a realidade de si próprio, de quem ele era. Duas das suas amantes, a quem ele fez promessas, a quem ele enganou, dizendo que daria isso, que daria aquilo, que talvez, quem sabe, prometendo largar da esposa, ficar com elas, né? Não se sabe ao certo quais foram essas promessas, mas sabe-se que ele criou uma ligação com as duas eram ligadas, vinculadas a entidades, né? do baixo astral, no mundo espiritual, e uma vez que ele desencarnou, as duas vieram no encalço dele, estavam esperando ele, para cobrar dele essas promessas que ele fez. Então ele se viu escravizado, vinculado a essas duas criaturas, né? Assim como outros espíritos que estavam ligados a elas também. Então, a mãe de André Luiz, ela visitava o Laércio, né, o ex-esposo. Clarencio, né, o mentor ministro de nosso lar, visitava Clarencio. Ela até disse que uma vez quase que Clarencio conseguiu atraí-lo para o Ministério da Regeneração para ser tratado, porém, por mais que eles movessem esforços nessa direção, eles não conseguiam fazer com que o Laércio desvinculasse o pensamento dele das questões materiais, das questões de ódio, de revolta, da dívida que ele tinha com aqueles espíritos mais sofredores, né? Então, ele continuava preso naquela região do umbral e não havia nada que eles podiam fazer no momento para tirá-lo de lá. O que eles podiam fazer é o que eles já estavam fazendo: orações, visitavam com frequência. Só que a mãe de André Luiz visitava o Laércio, né, que era marido dela, mas ele não percebia a presença dela porque ele estava numa frequência vibratória muito mais baixa, muito mais densa, então ele não conseguia percebê-la. Então ela chegava perto, de repente ele sentia aquela emoção, chorava e não sabia de onde estava vindo aquilo, porque instintivamente sentia a energia dela, mas ele não a via, não sabia que era ela que estava ali. Então era isso que acontecia, né? E aí André Luiz questiona também sobre as irmãs, né? A mãe fala que as duas irmãs dele também estavam no umbral, também vinculadas a questões materiais, né? Próximas à crosta terrestre, não conseguiam se desprender das questões do mundo. E uma das irmãs dele apenas, né? Que era a mais nova, que desencarnou quando ele ainda era criança, era a Luísa, né? Era a única que conseguia auxiliá-la, né? Porque ela já estava um pouco mais desprendida dessas questões materiais, já era um espírito um pouco mais elevado. Só que depois de muito trabalhar ao lado da mãe, por necessidade dos familiares terrestres, né, que ainda estavam em condições espirituais muito complicadas, ela já havia reencarnado para auxiliar, né, nas questões domésticas, né, nas questões do lar. Então, a situação espiritual era Laércio, que era o pai de André Luiz, estava no umbral há 12 anos, ele tinha as suas duas irmãs também, que estavam no umbral, e a mãe, que era um espírito mais elevado, um espírito já mais desprendido da matéria, tinha que cuidar deles todos, inclusive do André Luiz também, que quando estava encarnado, era um materialista convicto, desencarnou, ficou 8 anos no umbral, até poder ser resgatado. Então a mãe cuidava dele, das duas irmãs, do pai, dos espíritos vinculados ao pai, porque André Luiz até questiona ela, fala assim: mas mãe,
Meu pai está preso com as suas amantes na terra, que foram amantes dele na terra, e a senhora ainda se preocupa em auxiliá-lo? Então, ela diz assim, meu filho, ele até usa um termo meio pejorativo para se referir às duas, né? E ela fala assim, meu filho, não fale delas dessa forma, né? Veja-as como irmãs sofredoras ou ignorantes, né? Que ainda estão presas num caminho de espinhos, né? De percalços, né? Que ainda vão ter que passar por muitas expiações, por muitas provações para se regenerar. Então são espíritos sofredores, são espíritos ainda ignorantes, né? Não as veja de uma maneira pejorativa, veja como irmãs doentes que precisam também do nosso amparo e da nossa proteção, do nosso auxílio. Então a mãe de André Luiz fala que vem trabalhando em prol do Laércio, né, do pai de André Luiz, e também dessas duas criaturas vinculadas a ele, para ajudá-las, para que elas também se regenerem. Então, olha a importância de ter na nossa família alguém que tenha equilíbrio, alguém que tenha condições de velar pelos outros, que talvez ainda não estejam em condições de se espiritualizarem sozinhos. Imagine que a sua família toda seja desequilibrada. Se você for desequilibrado também, quem que vai ajudar numa hora de necessidade? Ou no mundo espiritual mesmo, quando estiverem todos do lado de lá, e talvez muitos estarão em uma condição de sofredores, passando por provações difíceis lá, ou os que ficaram aqui na terra estarão em provações difíceis. Quem que vai auxiliar? Se todos são desequilibrados, se todos ainda estão nas faixas de ignorância, de prisão dentro das questões materiais, limitados no pensamento das coisas do mundo. Então, nós que estamos estudando, nós que estamos buscando um conhecimento, nós somos responsáveis por espiritualizar-nos, por acender uma luz dentro de nós mesmos, suficiente para que, quando houver a necessidade, talvez a necessidade já exista agora, mas quando houver a necessidade, nós devemos iluminar os outros, não de uma forma a esmagar-lhes com o nosso conhecimento, não de uma forma a querer impor, não, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar naquilo, não é nada disso. Mas nós devemos ter a calma, a serenidade espiritual para consolar os outros corações, para auxiliá-los no seu processo evolutivo, para instruir dentro do possível, para estender a mão quando houver necessidade. E nós vamos sentir falta disso um dia se nós não nos desenvolvermos conforme nós podemos. É a mesma coisa de você ter a oportunidade de aprender medicina, você não aprende, seu filho fica doente, não tem ninguém para cuidar dele, e você que poderia ter o conhecimento para ajudá-lo, não teve por preguiça, por comodismo, por não querer sair da zona de conforto. Então, se você compreende das questões espirituais, se você tem um pensamento disciplinado, se você compreende como funciona a questão energética, você pode prestar socorro, você pode ajudar. Ou se você não puder ajudar num problema específico, você sabe a quem recorrer, você sabe a quem pedir ajuda. Agora, se você não se interessa por estas questões, se você está preocupado só com as questões do mundo, só com o dinheiro, só com o status social, só com as suas aparências, quando você desencarnar, todas essas coisas vão ruir, vai ficar tudo na terra. E aí você chega no mundo espiritual, você construiu o que dentro de si próprio? Nada. Você é uma estátua vazia que no mundo vivia só de aparências e que chega do lado de lá como um mendigo espiritual carente de todos os cuidados, de todas as necessidades. Então, em vez de você chegar no mundo espiritual, se tornar um agente auxiliador, né, um instrumento de Deus, né, um agente da espiritualidade para ajudar os outros que necessitam, você chega como doente e acaba sendo necessitado de auxílio, ou seja, você vai engrossar a fileira dos sofredores, daqueles que precisam de cuidados. Então,
que sirva de reflexão para nós esse capítulo, para nós meditarmos naquilo que nós estamos construindo de futuro para nós. Você quer ser aquele que tem o conhecimento e o equilíbrio capaz de ajudar, ou você quer ser o desequilibrado e o doente necessitado de auxílio? Então essas são as duas faces da moeda. Nós podemos desde já escolher em qual desses lados nós vamos agir no mundo espiritual. Isso depende do que você está fazendo do seu tempo hoje, de como você está trabalhando, de como você está estudando, de como você está aprendendo a lidar com as suas emoções, de como você está aprendendo a lidar com o seu pensamento, da forma como você vê o mundo, como você vê a realidade, como você enxerga as outras pessoas, como você se relaciona com Deus. Então tudo isso está construindo dentro de você o seu eu no dia de amanhã. Então, que fique essa reflexão para nós. Muita paz e muita luz a todos. Até o próximo capítulo.